Perspectiva isométrica, exemplo número 3. No exemplo número 3, nós temos uma peça com maior número de detalhes, mais complexa que as peças do exemplo número 1 e número 2. Então vamos começar a desenvolvê-la aqui. O nosso exemplo número 3 é uma peça um pouco mais complexa, com um pouco mais de detalhes. E ao invés de desenhar por partes, eu vou optar por desenhar um paralelepípedo com as dimensões básicas da figura e a partir daí desenvolver os detalhes. Existem algumas maneiras de fazer esses desenhos. Eu opto, quando é um desenho que eu acho um pouco mais complexo, por primeiro definir então esse paralelepípedo com as dimensões básicas e a partir daí trabalhar nos detalhes. Acredito que seja mais fácil, uma vez que eu consigo enxergar pelo menos o volume da peça, consigo perceber um pouco melhor. Então eu já havia criado os nossos dois layers de trabalho, tanto o aresta visível quanto o aresta invisível. Vou clicar aqui então no aresta visível, definir esse layer e vou desenhar as dimensões básicas. Essa peça então vai ter 300 de comprimento por 150 de largura e a maior altura é o 120. Então são as maiores dimensões que vão definir essas dimensões básicas. Vou construir ele aqui então com essas dimensões. Primeiro aqui já estava do outro desenho, ó, 30 graus 300, clicando num ponto qualquer. 150 graus, agora a nossa medida aqui de largura é 150. E a altura 120. Já posso copiar aqui, né, para os outros locais. Vou definir aqui então 150, já vou fazer as linhas da largura aqui do eixo Y, aproveitando que ele já está aqui pronto, né? Eu vou fazer com só arestas visíveis, como se fossem arestas visíveis, depois eu modifico, né, na fase final do desenho. Vou até colocar mais essa linha vertical aqui, ó. Tá? Aqui eu posso criar a linha, ainda é mais fácil criar a linha do que fazer várias linhas usando a ferramenta linha 2 pontos. 300, tá? Vou fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui embaixo. Então essa aqui é a figura básica, né, com as dimensões do meu desenho. 300 de comprimento, 150 de largura e 120 de altura. Então, se eu analisar, é difícil eu montar esse desenho mentalmente, digamos assim, olhar as três vistas e conseguir entender esse desenho. Alguns vão conseguir, outros vão ter um pouco mais de dificuldade, outros vão ter muita dificuldade. Nesse caso aqui, a gente pode talvez dividir esse desenho em duas partes. Olhando a vista frontal, nós temos duas alturas diferentes, uma que vai do 0 até o 60 e outra que vai do 60 até o 120. Então essa linha define, divide quase todo o desenho. Então eu primeiro vou criar uma linha aqui dividindo essa parte, tá? Vou criar para isso, vou ativar aqui a ferramenta, porque a altura é 120 e 60 então corresponde ao ponto médio dessa linha da altura. Vou ativar aqui a ferramenta precisão no meio. Vou vir aqui no ângulo, 30 graus 300, vou desenhar uma linha aqui, uma linha aqui. Com o ângulo agora de 150 e o comprimento de 150, vou desenhar uma linha aqui e uma linha aqui. Então, inicialmente, dividi esse desenho em dois níveis. Tá? Olhando na frontal, então, a gente percebe que boa parte do desenho não tem o segundo nível. Né? O segundo nível é alguma coisa, é algum detalhe que aparece, considerando o desenho na vista frontal, começando na esquerda e finalizando na direita. Então, é o detalhe do nosso desenho que vai do 100, né, ou melhor, tem comprimento 100, né, vai do 200 até o 300 aqui. Então, eu vou desenhar, eu não sei como é esse detalhe ainda, tá olhando só na vista frontal. Na vista frontal parece que é também um paralelepípedo, porque está representando um retângulo. Então, eu vou desenhar aqui, né, um paralelepípedo a partir do 200 aqui, com comprimento de 100, e vou apagar essa parte aqui, que eu sei que, olhando a vista frontal, eu sei que não existe. Então, vamos lá. Vou desenhar agora aqui, então, uma linha auxiliar, com um ângulo de 30 graus, e o comprimento de 100.
e vou pegar aqui, ó, final. Ó, vou desenhar ela aqui. Tá? Então eu vou mudar o layer para ficar mais visível. Vamos criar aqui, para facilitar um pouco, outro layer que vai ser um layer de construção. Vou colocar ele amarelo, que vai ser uma cor que vai destacar. Tá? Então, vou vir aqui nessa linha, né, fazer a linha de novo. Está lá o layer de construção. Ó, tá aqui, fica melhor de enxergar, né? Então, vou lá agora na linha vertical. Desse ponto médio aí até em cima tem 60. Precisão no início. Ó, eu vou pegar aquele ponto ali. Vou fazer uma linha agora com um ângulo de 150. Comprimento também de 150, que é a linha no eixo Y, né? Precisão no início. Aqui, ó. Mais uma linha vertical 60, mas agora também precisão no final. E mais uma linha de 150, com ângulo 150 e de 150 de comprimento. Tá? E vou apagar essa linha auxiliar. Cliquei ali com o botão esquerdo, apaguei. Então o que eu estava dizendo, explicando, é que aqui eu tenho alguma coisa. Né? Ele pode ser apenas uma caixa, assim como eu fiz, ou pode ter mais detalhes. Agora aqui eu sei que não tem nada. Eu não estou me preocupando ainda com os detalhes. Eu não estou olhando todo o desenho e me preocupando com todos os detalhes, por enquanto. Tá? E da minha experiência no desenho técnico, como professor, as pessoas que normalmente apresentam uma dificuldade maior, muitas vezes acontece que elas querem olhar o desenho como um todo, entender, imaginar o desenho todo, aquele sólido. Né? E isso é bastante difícil. Tá? Então, o que a gente precisa muitas vezes é aprender alguma estratégia que facilite a minha visualização. Né? Ao invés de olhar todas as vistas e me preocupar com todos os detalhes, eu me preocupo com apenas uma parte. Então, nessa parte, nesse início aqui, eu estou preocupado com isso. Eu não sei como é que é o desenho, olhando essas vistas. Tá? Eu estou só tirando elementos que eu sei que não existem. Então, eu sei que essa parte aqui, ó, na altura, não existe. Toda essa parte aqui só tem até a altura 60, esse 120 não tem. Então vamos agora tirar ele. Tá? Então vamos na ferramenta dividir. Vamos dividir essa linha aqui, essa linha aqui, essa linha aqui e essa linha aqui. Tá? E vou tirar então essa parte toda, que eu sei, só olhando a vista frontal eu sei que não existe. Tá? Então, olhando a vista frontal, é isso que mais ou menos eu tenho. Tá? Tem essa linha aqui também, ela existe. Agora, se sobe um sólido aqui, essa linha aqui eu também já não tenho. E esse pedaço de linha aqui também eu não vou ter. Tá? Porque se esse sólido está subindo, vai até lá em cima. Como é que eu sei que ele vai até lá em cima? Né? Agora eu posso olhar, né, na vista lateral esquerda. Na vista lateral esquerda, eu sei que eu tenho uma linha aqui e me mostra como é o formato, né, a forma desse local aqui. Antes disso, né, antes de fazer isso, eu vou só desenhar mais uma linha que aparece na frontal, que é uma linha nessa parte de baixo, digamos assim, do desenho, tá? Que vai do 0 até o 60, e essa linha está a 150 desse ponto inicial. Vou fazer aqui uma linha, poderia copiar essa linha aqui também, tá mais fácil talvez. Copiar, se bem que ela vai estar em ângulo aqui no LibreCAD, talvez seja mais fácil fazer uma linha auxiliar. Fazer uma linha auxiliar com ângulo de 30, comprimento de 150, com o ponto de precisão no início. Ó. E desenhar então uma linha vertical de 60. Eu tenho um detalhe aqui. Tá? Sim, agora sim, essa aqui eu posso deixar como aresta visível. Aresta visível. Essas aqui também eu poderia já deixar como aresta visível para não complicar muito o desenho. Do meu ponto de vista, claro, complicaria, né, se eu deixasse como linha de construção. Então eu vou deixar assim.
olhando na vista frontal é isso que eu tenho, é isso que eu consigo identificar. E agora eu vou analisar a vista lateral esquerda. O que eu tenho de detalhe na vista lateral esquerda? Para começar, eu tenho uma linha aqui, né, considerando que aqui fosse o zero, né, e esse zero no eixo y se desenvolvesse para cá, né, 0, 10, 20, 30, 40. Eu tenho uma linha, também uma aresta visível, a 100 dessa aresta aqui. Tá? Então vamos lá fazer uma linha de construção, com layer construção, 150 graus, comprimento de 100. Ó, então a partir daqui eu tenho uma linha vertical de 60. Está aqui ela. Tá? Estou olhando só agora a vista lateral esquerda, não estou olhando nenhuma outra vista. Eu tenho essa linha aqui. E lá em cima eu consigo ver, né, aqui é a parte de trás da nossa peça, que está na vista lateral esquerda, ela está à esquerda, né? Está mais próximo ali da vista frontal, e aqui está mais à direita na vista lateral esquerda. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma rampa ali, né? Uma rampa que começa em algum lugar aqui na altura e desce. Então nós temos essa rampa e temos uma parte que não tem a rampa, que vai até 50, lá de trás ela anda 50 e depois desce tem uma rampa. Tá? Então vamos usar a linha de construção para fazer essa linha. Ela vai ter um ângulo de 150 e um comprimento de 50. Ponto de precisão no final. Ó. Fiz essa linha, ela está aqui. Ó. Vou deixar com a linha de construção, depois eu modifico. Tá? Eu tenho então ela descendo. Vou pegar a ferramenta agora assim, a 2 pontos, linha 2 pontos. Ela vem daqui, essa rampa, até aqui. É o que está aparecendo na nossa vista lateral esquerda. Uma rampa aqui. Ora, se eu tenho a rampa aqui e não tem nenhum detalhe lá atrás, essa parte aqui não existe, quer dizer então que essa rampa se repete ali atrás. Né? Forma então um plano inclinado. Vamos selecionar isso aqui. Copiar, mover copiar, daqui para cá, mantendo o original. Tá, então eu tenho isso aqui, vou deletar essa linha de construção. E essa parte, então, como eu estava dizendo, esse triângulo, essa parte, essa cunha, não existe. Então nós temos que tirar. Tem que tirar tanto essa linha aqui, quanto essa aqui. Ó, essa aqui já não dá, né? Tem que dividir ela primeiro. Essa aqui eu posso tirar. Tá, então vou lá na ferramenta dividir. Vou dividir essa aqui até aqui, essa aqui até aqui e essa aqui até aqui. E vou então selecionar todas e deletar. Não posso ter isso aqui assim, né? Se eu tenho um plano de projeção, nesse caso aqui é paralelo ao plano XY, e depois ele, né, inclina, eu tenho que ter uma aresta aqui. Esse encontro desse plano com esse plano forma essa aresta aqui que tem que estar representada. Da mesma maneira que essa aresta aqui é a aresta formada pelo encontro desse plano aqui, horizontal, com esse plano vertical. Tá? Essas duas linhas, então, elas são arestas visíveis também. Vamos modificar aqui os seus atributos. Aresta visível. Essa linha aqui, então, ela não existe. Né? Essa aqui que está aqui atrás. Porque nós temos uma superfície aqui, que não muda de direção. Né? Ela é vertical aqui. Então não tem nenhum detalhe, não tem nada que faça existir essa aresta aqui. Então nós temos que eliminar esse pedaço aqui. Então vamos lá na ferramenta dividir. Clicar na linha, dividir ela nesse ponto, e aqui então nós a deletamos. Na vista lateral esquerda, é isso que eu consigo também identificar. Desenhei tudo que tinha na vista lateral esquerda. Agora, para finalizar o desenho, eu preciso analisar a vista superior. O que tem na vista? Existe algum detalhe a mais que eu consigo enxergar na vista superior e que não consigo enxergar na vista frontal na lateral esquerda? Sim, eu tenho uma linha aqui, uma aresta que eu desenhei na vista superior, uma aresta que eu desenhei na vista frontal e uma aresta que eu desenhei na vista lateral esquerda. Da forma como elas estão aqui, elas não fazem sentido nenhum. Né? Não precisaria, se o desenho fosse assim, não precisaria essas arestas, estaria errado. Né? Mas, olhando na vista superior, temos um detalhe aqui. Né? Esse canto aqui não tem. Nós temos, na verdade, uma linha
que liga esse ponto aqui, que nós identificamos na vista lateral esquerda, com esse ponto aqui que nós identificamos na vista frontal. Então, eu tenho uma linha aqui, ó, e aí fica claro, né, que essa parte aqui, ó, não existe. Então, vamos dividir as linhas para deletar. Ferramenta dividir, vamos dividir essa linha até aqui, essa linha até aqui, essa e essa. Tá? E vamos tirar então as partes que não existem, essa e essa. Agora sim, nós temos o desenho com todos os detalhes que nós podemos identificar nas três vistas, frontal, lateral esquerda e superior. Para finalizar esse desenho, nós precisamos só identificar o que é aresta visível e o que não é. Nesse caso, nessa posição aqui, as únicas arestas invisíveis que eu tenho são essas aqui, ó, essa e essa. Elas estão atrás do desenho. Então, vou modificar os seus atributos. Aresta invisível, ok. E está finalizado então o nosso exemplo número 3.